Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa segunda semana de aula, tá bom? Lá na aula 5 de língua portuguesa, nós vamos começar a estudar o gênero textual conto. O conto é uma história antiga, transmitida de geração em geração. Esse gênero pertence ao âmbito do narrar, como narrativas de ficção, apresentada os elementos personagem, tempo, espaço, narrador, ação, enredo. A principal característica do conto popular é que a história contada ou narrada é transmitida oralmente, de geração em geração, e, em geral, registrada em prosa. Essa informação tem lá no livro didático de vocês, tá bom? Na página 140. Número 2. Leia um conto popular bem divertido. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou para seus filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos? Espinhos não, fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo? Eu no fogo? Estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não me atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa? Aí o sapo ficou triste e começou a pedir em voz de choro. Me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tchbum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou. Veio em cima d'água gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água. Quem escreveu essa história foi Luísa da Câmara Cascudo. Conto de Animais, São Paulo, Global, 2013, página 18. Número 3. Interpretação textual. Letra A. Qual é o nome do conto? Então, o nome do conto a gente tem aqui, ó. O sapo com medo d'água, certo? Então, vocês vão escrever aqui. Quem escreveu esse conto? Luiz da Câmara Cascudo. Bom, letra C. Assinale a alternativa correta. Esse texto é um conto popular, um poema, um texto informativo ou um conto de fadas? A gente já viu aqui, ó, no comecinho da apostila, que a gente vai estudar o conto popular. Então, este texto é um conto popular. Vem ali e faz o xizinho, tá bom? O que o homem fez com... Letra D. O que o homem fez com o sapo? Vamos voltar lá no texto. Durante a interpretação textual, é muito importante a gente voltar no texto para estar verificando as informações, tá bom? Então, ó, uma vez o homem agarrou o sapo e levou para seus filhos brincarem. Então, foi isso aqui que o homem fez com o sapo. Bom, letra E. Como o sapo agiu durante as ações dos meninos? Justifique sua resposta. Então, se a gente voltar aqui no texto, então, depois que os meninos brincaram um monte com o sapo e cansaram dele, começaram a pensar sugestões para matá-lo. E o sapo esperto sempre dizia alguma coisa como: isso não fura meu corpo, fogo não me queima.
não é verdade? Fogo, estou em casa. Vamos furar o sapo com a faca. E o sapo dizia: isso não me atravessa. Então o sapo ele era muito esperto. Ele sempre dava um jeito de convencer as crianças que aquilo não machucaria ele. Número 4. Leia as informações com atenção. Elementos da narrativa. Então, o narrador é quem conta a história. Por exemplo, a hora que a professora estava fazendo a leitura do texto, a professora estava sendo a narradora, tá bom? Personagens. Quem participa da história é o sapo e os meninos e o homem que pegou o sapo, tá bom? Enredo é o desenrolar dos acontecimentos. É o fato dos meninos brincarem com o sapo até cansar e depois planejar formas de matar o sapo. E o sapo sempre dando desculpa, né? E não. O espaço é o ambiente onde a história se passa. É onde aconteceu a história. Por exemplo, quando os meninos jogaram o sapo no rio. Então, eles estavam na beira de uma lagoa. Tempo é quando acontece os fatos. Se aconteceu de manhã, de tarde, de noite, em qual horário que está acontecendo essa história, ou em qual época que essa história acontece. Se a gente olhar aqui, olha, a gente não consegue distinguir, né? A nossa autora que escreveu não conta se essa história aconteceu de manhã, se ela aconteceu à tarde, se foi à noite, se foi há muito tempo. Ela não nos dá essa informação. Porém, em relação ao tempo, se a gente for analisar a historinha, ela tem uma sequência cronológica. Primeiro, o homem achou o sapo. Depois, ele deu o sapo para seus filhos. Na sequência, seus filhos brincaram com o sapo até cansar. E ainda, em outro momento, eles começaram a planejar formas de matar o sapo. Depois, eles jogaram o sapo na lagoa, no rio. Então, esse tempo cronológico dos acontecimentos dos fatos na história tem, tá bom? Agora, número 5. Preencha o esquema a seguir com base no conto popular O Sapo com Medo d'Água. Quem são os personagens? Então, aqui, olha, vamos pintar os nossos personagens de vermelho, tá bom? Ó, o homem é um personagem. O sapo é um personagem. Os filhos do homem é um personagem, né? Esses meninos aqui são os filhos, tá bom? Vamos pintar também, mas eles são os mesmos personagens, tanto os meninos como os filhos, tá bom? Olha o sapo aqui novamente. O sapo aqui. Olha os meninos aqui novamente. O sapo aqui novamente. Aqui também, olha, a professora não tinha visto. Esse aqui também a gente pode pintar de vermelho, tá bom? Vamos achar aqui outro sapo. Aqui outro sapo. Então, vocês têm como personagens o homem, os filhos e o sapo, tá bom? Então, aqui vocês vão escrever o homem, o sapo, os filhos, tá bom? Tempo. Quando aconteceu a história? Lembra que a professora falou que aqui na história a autora não coloca se aconteceu de manhã, de tarde, de noite. Ela também não fala se aconteceu há muito tempo, né? O perfil de tempo que ela nos dá é o tempo cronológico, bom? Então, a gente pode contar que teve uma sequência cronológica, né? Onde o homem achou o sapo primeiro, depois o homem levou o sapo para os filhos brincaram, depois planejaram como matar o sapo e jogaram o sapo na lagoa. Tempo. Quando aconteceu a história? Então vamos responder. O
tempo da história é cronológico. De acordo com os acontecimentos dos fatos. Bom, e o espaço onde aconteceu a história? Então, se a gente observar, a nossa história aconteceu próximo a um rio, né? Que é onde o sapo vive e é onde os meninos vão colocar o sapo depois. Então, nós vamos escrever: a nossa história aconteceu próximo ao rio. A gente pode imaginar isso, tá bom? Pelo contexto que a história nos dá. Escreva V para verdadeiro e F para sapo. O sapo gritou com medo do fogo? E agora? Vamos voltar lá na história. O que o sapo disse em relação ao fogo? Vamos queimar o sapo? Foi o que os meninos disseram. E o sapo respondeu: eu no fogo estou em casa. Então o sapo ficou com medo do fogo? Não, né? Então aqui a gente vai colocar a letrinha F. O sapo ficou triste ao saber que seria jogado nos espinhos? Ele ficou triste? O que foi que ele disse quando os meninos disseram que iam jogar ele nos espinhos? Olha só. Espinhos não fura meu couro. Eu acho que não. Ele foi muito esperto, não é verdade? Então, a gente vai colocar a letrinha F. O sapo ficou amedrontado ao saber que seria jogado nas pedras. Ele ficou com medo? Amedrontado? Vamos olhar aqui. O que foi que ele disse? Pedra não mata sapo. Então, eu acho que ele não ficou amedrontado. Esse sapo estava muito esperto. Então, aqui a gente pode colocar a letrinha F também. O sapo gritou: na água eu me afogo. Foi isso que ele disse? Vamos voltar lá no texto. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Foi o que as crianças gritaram. E o sapo me disse: me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Então o sapo foi muito esperto, muito esperto. Ele gritou que na água ele se afogava. Então aqui a gente vai colocar a letrinha número 7. Releia a frase a seguir. Os meninos judiaram muito tempo dele. Qual o significado da palavra em destaque? Então a nossa palavra em destaque é judiaram. Bom? Judiaram. O que significa judiaram? Quando a mamãe fala assim: menino, pare de judiar da sua irmã. Ou quando a gente ouve assim: nossa, aquele homem fez uma judiação. Ou ele judiou. A gente tá falando que ele tá brincando? Não. A gente tá falando que eles cuidaram? Não. A gente tá falando que eles acariciaram? Não. A gente tá falando que eles maltrataram o pobre sapo. Bom? Qualquer dúvida, vocês perguntam para a professora, bom? Que a professora ajuda vocês. Até a próxima.